Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo das reflexões astrológicas do canal. Nós vamos falar da semana que vai do dia 15 ao dia 21 de outubro, que não tem ingressos, mas também a gente já teve nas 2 semanas anteriores 3 ingressos, teve eclipse, né? Eu tô postando o vídeo aqui no canal no dia exato do eclipse, mas tem um vídeo aqui no canal também específico sobre o eclipse. E nesta semana, aí dando spoiler também, nós vamos ter o Mercúrio chegando ao mesmo grau do Sol, que aí faz com que ele mude de fase, né? Ele vai entrar na fase vespertina, que é um momento que tem repercussão nos assuntos do eclipse. Então assista o vídeo do eclipse se você não assistiu, porque dia 20 é uma das datas que eu cito ali, né? Como data importante, tá bom? E tem dias com muito movimento. Sexta-feira, inclusive, é um dia recheado aí de aspecto no céu. Então vamos ver aí como tudo isso vai acontecer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gosta de estudar astrologia, aprender um pouquinho mais, entrar em detalhes mais técnicos, você pode se tornar membro, tá? Membros têm vídeos exclusivos todas as semanas e tem desconto exclusivo também lá nos cursos da plataforma EAD. Então já tem um conteúdo legal e a ideia é continuar aqui com a seção de membros, cada vez incrementando um pouquinho mais, tá bom? Então vamos falar aqui, domingo, que é o dia 15 de outubro, tem o primeiro movimento no céu às 8 horas e 4 minutos, que é o ingresso da Lua no signo de Escorpião. O signo de Escorpião é um ponto de debilidade para a Lua e ela vai entrar exatamente ali na casa 12 nesse momento, né? O momento exato, 8 e 4 no horário de Brasília, ela está na casa 12. É um período do domingo quando a gente tem uma tendência muito puxada para dentro. Ela é reservada, analítica, não tem nenhum clima assim mais animado e tal. Mas dependendo do que você estiver fazendo, pode até ser interessante. Vai ser no início da manhã, então se você estiver lidando com atividades que dependam de concentração, vai conseguir realizar um pouco melhor. Não é aquela afluência animada, né, característica de domingo e tudo mais. Vou lembrar você que os cursos da plataforma EAD continuam abertos, tá? Então, se você quiser estudar astrologia desde o comecinho, não conhece nada de astrologia, você pode estudar. Acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. São vários cursos de astrologia tradicional. Tem cursos de formação, se você não conhece nada e quer aprender desde o zero, ou se já conhece e quer começar estudando a tradicional do zero, mas tem cursos complementares também sobre vocação, né, trabalho, carreira, sobre também saúde, tem vários cursos ali. Você pode colocar o seu cupom de desconto 20, segue para ganhar 20% de desconto, pode parcelar o pagamento com cartão, né, na plataforma do PayPal, ou pagar à vista também se você quiser. O cupom de desconto ele é válido para todas as modalidades de pagamento, tá bom? Então acesse a plataforma EAD e eu fico à disposição de vocês também. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me mandar uma mensagem, tanto por aqui, né, nos comentários do vídeo, ou me mandar por e-mail também, tá? Na plataforma tem os meus contatos, tá bom? Mas aí nós vamos ter ainda no domingo, às 12 horas e 35 minutos, a Lua chegando ao mesmo grau que está Marte. Então, gente, a Lua já está em debilidade em Escorpião. Marte ingressou em Escorpião na semana anterior. Eu falei num dos vídeos dos shorts aqui no canal do YouTube que os momentos em que a Lua chegar à conjunção com Marte em Escorpião ou formar uma quadratura ou uma oposição, então quando ela estiver em Leão, quando estiver em Touro e Aquário, são os momentos mais difíceis. Então esse momento do domingo, principalmente ao 12h35, é o momento exato em que se forma a conjunção, em que chegam ao mesmo grau e minuto. Ele tende a ser difícil. Para as iniciativas, pensando na astrologia eletiva, não é um momento muito interessante para inícios, tá? Porque a Lua está debilitada, a Marte está muito forte e essa configuração ela vai deixando o assunto que você realiza com uma tendência a não fluir de forma adequada, né? Sujeito a empecilhos, brigas, discussões, conflitos, né? De uma maneira geral. Mas também pensando no sentido preditivo, como estamos ali numa guerra, né, um conflito grande ali entre Israel e o Hamas e entre outros, né, outras guerras que a gente tem, conflitos no mundo que a gente tem, que não estão sendo acompanhados pela mídia, né, mas ele fica muito incisivo, assim, com uma tendência muito aguda. Então, o perfil agressivo, ele fica bem evidente, assim, ele é pontual, assim, sabe, no alvo mesmo, né, a picada do escorpião mesmo, tá, gente? Então, o domingo ele tem uma tendência que não é nem um pouquinho leve.
E aí depois a gente tem ainda no domingo, dia 15, a Lua aplicando um aspecto de 60 graus a Vênus, mas vai ser à noite às 19 horas e 51 minutos. Esse é um aspecto leve. Vênus está transitando no signo de Virgem, né? E como a Lua está no signo de Escorpião, que é um ponto de debilidade também para Vênus, não é um dos melhores momentos, mesmo que o aspecto seja harmonioso, seja leve. Se você estiver lidando com assuntos ligados à diversão, à arte, processo criativo, se estiver adquirindo alguma coisa, seja qual for, um produto, um serviço, fica atento, olha os detalhes, né? Não impede, a natureza do aspecto é harmoniosa, então ela não tem uma característica de assim, conflito, briga, só que se a gente estiver pensando no sentido de abundância, esse ponto de Escorpião, ele tanto é prejudicial para a Lua como para Vênus. Então, Vênus ali de Virgem acaba enxergando em Escorpião um ponto de debilidade e por isso prejudica o sentido de prosperidade de uma forma geral, tá bom? Então, mantenha atenção em relação a isso. Depois, no dia 16, segunda-feira, às 8 horas e 31 minutos da manhã, no horário de Brasília, a Lua chega a uma oposição a Júpiter. Esse já não é assim extremamente desafiador, apesar da oposição ter essa natureza adversa, né? Um tá de um lado do zodíaco, o outro tá do outro. Mas onde Júpiter está, que é o signo de Touro, é um ponto de dignidade essencial da Lua, a exaltação da Lua. Então a gente tem uma recepção simples aqui. E aí favorece um pouco mais, assim, eu diria, um sentido de abundância, prosperidade ou de confiança. Só que não tem nem de longe uma característica de risco, de exagero e tal. Então mantenha atenção, porque assim, a Lua está em oposição, está do lado oposto de Júpiter, o grande benéfico. Júpiter está bastante lento onde ele está posicionado no signo de Touro, mas ele acaba trazendo uma janelinha de observação para a Lua que pode ser satisfatória. Só que não é aquela coisa, sabe, super expansiva, animada, alegre, confiante, inspirada. Não é isso, não. Eu penso assim que dentre prejuízos, né, coisas que não são satisfatórias, tem uma coisinha que pode ser legal, né? Essa recepção ela pode favorecer um pouco disso. E o clima em geral, como a Lua ainda está em Escorpião, ele tende ainda a ser lento. Dia 17, terça-feira, às 16h36, tem a Lua ingressando em Sagitário. O ingresso da Lua em Sagitário, como um signo do fogo, ele anima um pouco mais. Os signos do fogo têm calor, né? E o calor ele tem essa representação expansiva do movimento, né? Ela é mais veloz, né? Mais animada. Então, aqui, 16h36, a Lua ingressa em Sagitário, criando um movimento um pouco mais dinâmico. Só que antes disso, enquanto ela estiver no signo de Escorpião ainda, nós não teremos aspectos, então a Lua está fora de curso. E para inícios, a astrologia eletiva não é adequado, gente, tá? Adequado que eu digo quando você está pensando na prosperidade daquilo que você está iniciando, não é no sentido preditivo. É você pensar, quero iniciar uma atividade que dê sucesso, né? Que leve ao resultado almejado, ou que tenha um resultado próspero, duradouro e tudo mais. De maneira geral, lógico que cada assunto específico tem as suas necessidades eletivas aqui, né? Mas de maneira geral, então, a Lua fora de curso não é muito recomendada. Ainda na terça-feira 17, às 18 horas e 2 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Saturno. Ela acabou de ingressar em Sagitário e vai formar 90 graus a Saturno, que está no signo de Peixes. Bom, gente, tanto o Sagitário como o Peixe são os domínios de Júpiter, né? Domicílios de Júpiter. E eu penso que essa necessidade esse clima, sabe, às vezes de obrigação em cumprir processos, de fazer as coisas dentro das regras, ele acaba puxando um sentido meio de obrigação, assim, né? Ele não tem nem um pouquinho de leveza, a natureza do aspecto é desafiadora e Saturno tá bem pesadão, tá se arrastando lá no signo de Peixes. Então, essa questão, né, esse pensamento, esse humor de obrigação, de sacrifício, essa coisa assim mais pesada, ela fica bastante no ar. Por isso, para iniciar a atividade não é muito legal, porque isso pode até significar que o que você inicia é carregado com esse peso todo, com essa lentidão, com essa coisa do sacrifício, da obrigação, assim, né? Ele vai pegando um pouquinho nesse sentido. Dia 18, quarta-feira, 8 horas e 15 minutos da manhã, no horário de Brasília, a Lua em Sagitário vai chegar a um aspecto desafiador agora a Vênus, e aí prejudica o sentido de prosperidade, também o processo criativo. Então, os assuntos ligados às artes, de maneira geral, a criatividade de uma forma geral, ela tende a um prejuízo.
Lua e Vênus são os astros que na astrologia tradicional representam o mundo feminino. Então, assuntos ligados a mulheres mesmo, né, ao mundo feminino de uma forma geral, eles também não tendem a ter um perfil agradável com essa quadratura. Tanto a Lua como Vênus não têm muito poder onde estão, né, e isso vai trazendo um prejuízo para esses temas. Artes, beleza, estética, as aquisições, dinheiro também não é recomendado. Evite riscos, tá? E é um momento chato aqui do dia aqui, né, da quarta-feira. Quinta-feira, dia 19 de outubro, às 15 horas e 25 minutos, no horário de Brasília, a Lua chega a um aspecto bem leve, 60 graus a Mercúrio, no signo de Libra. Lua em Sagitário, Mercúrio em Libra, aqui já melhora um pouquinho o humor, ele já tende a ser um pouco mais voltado para a interação, troca e também o ânimo, né? De maneira geral, é satisfatório. É interessante para assuntos comerciais, para estudos que sejam mais práticos, conversas mais simples também. Não tem um perfil muito analítico. Então, tudo que é mais simples na troca, negociações simples ou estudos de assuntos mais simples e tal, é interessante, bem interessante mesmo, né? Flui bem, assuntos ligados a trânsito, a publicações, de maneira geral, eles tendem a ser bem descomplicados. Ainda no dia 19, quinta-feira, às 16 horas e 2 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto de 60 graus ao Sol, no signo de Libra. É também um aspecto leve, continua mantendo assim, uma característica tranquila dos assuntos de uma forma geral, né? Então, assim, a quinta-feira à tarde também ela tende a fluir descomplicada. Quando for à noite, já para o finalzinho da noite, 22h54, a Lua ingressa no signo de Capricórnio. E em Capricórnio, a Lua fica debilitada, ela está no seu detrimento, né? Ela está a 180 graus do ponto onde ela tem domicílio, né? Que é o signo de Câncer. E apesar do Capricórnio ser esse ponto de debilidade para a Lua, ele tem uma característica seca da Terra, né? Então ele tem um perfil prático, concentrado, bastante analítico. O ritmo da Lua em Capricórnio, ele então é lento, assim, né? Ele é pausado, ele tem uma tendência analítica, mas ele é muito prático, então não é aquela coisa arrastada, preguiçosa. Tem até um perfil interessante para as atividades que tenham procedimentos, por exemplo, que necessitem organização de uma forma geral. O clima ele fica bem descomplicado, né? Tira aquela umidade da Lua, né? Então, assim, para assuntos afetivos, criativos, né? Que dependam muito, assim, de uma troca de um com o outro, de uma interação geral, ele não é, assim, um dos melhores momentos, mas para atividades práticas é, né? O ritmo, ele fica bem linear, então não desvia nem um pouco, o clima é bastante satisfatório para o cumprimento das atividades diárias. E assim que a Lua ingressou no signo de Capricórnio, no dia 20, que é sexta-feira, ela vai chegar a um aspecto leve a Saturno, que está no signo de Peixes. E como Saturno rege o signo onde a Lua está, isso vai levando um pouquinho mais de habilidade para realizar coisas de sentido um pouco mais lento, para figuras que tenham mais experiência, né? Esse sentido de hierarquia é até interessante. O sextil é um aspecto leve, então não esperem aí grandes coisas também, né? Mas como a natureza do aspecto é harmoniosa, não tem um clima assim de prejuízo de uma forma geral para o que você estiver iniciando. Ele é bem melhor para coisas que sejam práticas, para as coisas da mente racional, do que para um assunto assim emocional propriamente. Sexta-feira, né, dia 20, aqui tem de tudo no céu, né? Às 2 horas e 38 minutos, Mercúrio chega ao mesmo grau em que está o Sol. E isso vai acontecer no signo de Libra. O Mercúrio tem um pouquinho de poder ali em Libra, que é um signo do ar, né, na triplicidade do ar. Aqui marca o momento da mudança de fase de Mercúrio. Assim que ele passar por esse ponto exato, ele já entra na fase vespertina. Lá no vídeo sobre o eclipse do dia 14 de outubro eu falei, né, desse momento de ser um momento da mudança de fase que pode ter algum significado de amenização de conflitos ou de dificuldades, né? Mas a gente vai ter um outro momento mais adiante que ele já tende a ser um pouquinho mais forte. E no sentido eletivo, né, esse momento ele coloca Mercúrio em Libra forte como um momento satisfatório para trocas, conversas, postagens, reuniões, encontrar amigos, por exemplo, né? Vai ser no meio da madrugada. Se estiver aí nas redes, aí estiver conversando com alguém online, aí pode até ser interessante, né?
8h54, durante a manhã, a Lua vai chegar a um aspecto leve a Marte e a Lua está em Capricórnio, lembra disso? Então, ela vai formar um aspecto de 60 graus com Marte no signo de Escorpião. É um aspecto leve, mas ele é bem forte, né? Porque a Lua está num signo onde Marte tem exaltação e ele tende a ser, assim, firme, sólido, né? Tem uma tendência bastante assertiva, ela é bastante realizadora também. Então, para início de atividade é interessante, e porque ela leva ao cumprimento daquilo que você se propõe. Não desvia, a mente fica bem concentrada, é bastante analítica. E como Marte está em Escorpião, enxergando a sua exaltação, uma tendência muito produtiva, realizadora mesmo, inclusive para a superação de desafios, para início de atividades que dependam muito de processo produtivo, por exemplo, né? Elas ganham aí um pontinho a mais, aí uma facilidade a mais. 17h59, ainda no dia 20, né? Falei para vocês que tinha bastante coisa. É o momento em que a Lua em Capricórnio chega a um aspecto de 120 graus a Vênus no signo de Virgem. E assim, Vênus está fraca em Virgem, né? Ao ponto da queda de Vênus, mas a natureza do aspecto é harmoniosa e pode favorecer atividades ligadas a processo de harmonia, criatividade, por exemplo, mas que não tem aquele perfil de super abstração. Então, por exemplo, quando você está cuidando da harmonia de um ambiente, por exemplo, quando você está lidando com processos artísticos, né, de produtividade, pode ser interessante. E não tem aquela grande explosão expansiva, porque tanto o Capricórnio, onde a Lua está, como o Virgem, né, onde Vênus está, são signos que têm frieza, né, frieza da Terra, e essa frieza ela não proporciona aquele clima empolgado, mas o aspecto é leve, né, bem interessante, é um trígono, e vai facilitando então essa afirmação, vamos dizer, do processo estético para coisas práticas, realizadas no plano mais material, né? Não é um perfil assim de criatividade no sentido de abstração, nem mental e nem aquela abstração espiritual, por exemplo, né, muito mística, uma grande inspiração, não é muito nesse sentido, né, mas processos ligados à harmonia no mundo prático tendem a ser bons, inclusive os que dependem de moeda, né, para aquisições, por exemplo, pode ser interessante esse momento, tá, ele tem um perfil abundante. E às 19h30 nós temos a Lua chegando a um trígono a Júpiter. Então aqui a Lua sai daquele trígono com Vênus e se aplica a um trígono a Júpiter. É bastante interessante porque continua nos aspectos harmoniosos com os planetas benéficos. Então esse perfil abundante para a sexta-feira, né, da tarde para a noite, né, o início da noite a gente pode colocar, é muito bom, e aí isso vai facilitando assuntos ligados a finanças, ao sentido de prosperidade no nível geral também, né? Melhora um pouco a confiança, mas não é aquela coisa mística, né? Porque nós estamos falando dos trígonos da Terra, né? E a Terra ela não tem esse perfil muito místico de abstração, ela é mais prática. O que não quer dizer que você não possa estar ligado a assuntos ligados ao ambiente espiritualista, só que eles tendem a ser realizados no sentido mais prático do que meditativo, por exemplo, né? Atividades que dependam de coisas materiais, auxílio a pessoas, né? Ou mesmo nas suas práticas espiritualistas dentro da tua casa, por exemplo, né? Ele tem a ver mais com esse processo da vida prática, mas é um perfil abundante para temas ligados à prosperidade de uma forma geral. É bom porque ele melhora a confiança também, né? Nas coisas, né? No mundo de uma forma geral. E aí no sábado, gente, não tem nenhum aspecto perfeito. Então sexta-feira trouxe tudo para si, né? E o sábado ele vem um pouquinho esvaziado. Mas a gente continua com a Lua ainda transitando no signo de Capricórnio, então esse perfil de realização prática, ele continua no ar, ele não tem uma tendência veloz, não é agitado, assim como um perfil imprevisível, né? Nem é muito barulhento, agitado assim em termos de comunicação, mas a tendência é muito linear, ela é bem realizadora, né? Com a Lua no signo de Capricórnio, esse perfil mais prático do dia fica bem presente, tá? E assim a gente termina, né? Aqui a semana com a Lua em Capricórnio. Iniciamos a semana com a Lua no signo de Libra, ali pós-eclipse, né? Temos uma semana então com início e fim em signos cardinais, que tende a ser um pouco mais fácil de levar as coisas, né? Os cardinais, em termos de ritmo, eles vão adiante, não ficam fixos, então é mais propenso a gerar movimento, né? De uma forma geral, tá bom? Então, se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo, compartilha com seus amigos e coloca aí nos comentários também o que você achou, tá bom? Bom, então é isso, até a próxima semana, um abraço para todos, até mais.